Oi pessoal, hoje a dica é sobre essa máquina de pão DAC Turbo Baker 2, que eu garimpei na OLX e de alguém que deve ter comprado nos Estados Unidos e trouxe para cá. Imagino que ela não seja importada porque, como ela é pesada e grande, o frete ia custar uns R$300, né? Daí não valeria a pena. Além dela ser bem antiga também. Ela é fabricada no Japão. Daí quais são os detalhes dela? O detalhe ela é vidro aqui. E tem uma inscrição aqui de cuidado, superfície quente. E é quente mesmo, quando está assando o pão. Ela tem um detalhe diferente das máquinas de fazer pão que a gente tem hoje, que o motor, pode ver que ela não é um retângulo, né? Ela é cilíndrica e a bacinha dela é redonda. Então, me parece, não abri ela, mas que o motor é direto, ele não tem correia. E daí tem esse detalhe em comparação com as atuais. E ela é bem robusta, é bem antiga, né? Deve ser lá fabricada lá pelo ano 2000 e está funcionando bem ainda. Só que ela tem uns detalhes curiosos aqui. O primeiro é que o pino ele não sai. E a cuba dela é oca. Então, para montar ela, você tem que pôr a borrachinha, colocar a cuba, e depois colocar o pininho. Isso aí gera um detalhe não muito legal, que é se você colocar os ingredientes ali, os líquidos, né? Não tem como tirar depois. Para você tirar depois, você vai ter que tirar com a máquina. Tem esse inconveniente. Eu acho que é por isso que mudaram o modelo dessas máquinas. Mas depois que você assa o pão, não tem problema, né? Não tem mais ingrediente líquido. Daí você tira e sai. O pão e o pininho sempre saem dentro do pão. Tem que tirar ele também. Ela tem a resistência aqui. Tem os programas, só que ela é bem simples. Quando você liga ela, tem que ajustar o relógio até que pare de piscar. Só que toda vez que você vai usar ela, você teria que ajustar o relógio. Você não vai fazer isso, né? Então você aperta o clock ali até ele parar de piscar para poder usar. Porque o timer, pelo que eu entendi, ele é baseado no relógio. Ok. Então também é um outro inconveniente. Porque as de hoje, normais, você diz para quantas horas você quer o pão, né? Usando o timer. E essa aqui você tem que primeiro colocar o relógio, depois colocar a hora para a qual você quer o pão. Tá tudo em inglês, mas ela é básica. Só tem 3 opções e uma manual. Daí é pão branco, pão francês e pão doce. E não tem peso também. Tem esse detalhe. Não tem aquela regulagem de peso. 600 gramas e 1 quilo. Daí você seleciona em Select aqui o pão que você quer, mas geralmente vai ser o branco, né? Depois aperta em Start. Daí tem os LEDzinhos ali.
que é o misturando, daí ela fica parada, depois ela faz uma sova, daí ela fermenta e depois ela assa. E também depois ela esfria. Então quando fica aqui ela para de assar e começa o resfriamento. Ela tem um ventilador que eu vou mostrar depois. Daí essa questão do peso, pelo que eu vi, o pão que eu fiz ficou quase saindo para fora aqui do vidro, né? Quase encostando. Então deve ser o limite. Que é um pão aí de 1 quilo e pouquinho. Que são... A receita é 2 ovos, 1,5 xícara de leite, 1/4 de xícara de óleo, 4 xícaras de farinha e uma embalagemzinha daquela de fermento biológico seco e 1 colher de café de sal e meia xícara de chá de açúcar. Você pode fazer a receita que você quiser, mas para você ter uma noção do tamanho, limite é esse, porque o pão quase encostou aqui no vidro. O pão cresceu bastante. Tem ali essas reentrâncias que ajudam a misturar a massa. A massa ficou, no começo estava aqui mais ou menos, e saiu para fora, veio parar aqui. Vou mostrar no decorrer do vídeo. Daí para começar, o pino dela é daquele americano, então tem que usar um adaptador, né? Começa a piscar o relógio. Esse aqui aperta em clock para ela parar de piscar e poder usar. Vai em select. Esse manual você pode deixar em um dos jeitos ali, né? Não sei bem para que funciona, mas tem. Daí o que você faz? Então basicamente você aperta o clock para parar. Já vem no pão branco certinho. O peso não tem essa opção para escolher, né? Daí você põe os ingredientes ali. E segundo o manual aqui, no contrário das máquinas atuais, que você tem que colocar os ingredientes molhados primeiro, farinha por cima, e daí na farinha faz um buraquinho e põe o fermento. Esse aqui é ao contrário. Primeiro você põe os secos, pelo manual pelo menos. Daí põe o fermento biológico seco na borda e depois os líquidos, segundo o manual. Eu não fiz assim, mas deu certo também. Daí é só apertar em Start. E ela já começa rodando. E assim vai o ciclo. Daí nessa chavinha você escolhe a cor da casca do pão. Depois da primeira mistura, ele descansa. Daí ele sova em Rising. E depois ele assa em Baking. Enquanto ele está assando, a resistência não fica vermelha. No finalzinho, a resistência fica vermelha para fazer a cor da casca. Então pessoal, agora ela terminou. Saiu ali do Baking pro Cooling. Daí, vou ver se vocês conseguem ouvir. Tá fazendo barulhinho por aqui. Então depois ela liga um ventilador interno, mas depois de assado. E também dá pra ver a casquinha, ó. Eu deixei ali no 70% mais ou menos, a cor da casquinha, né?
e ficou assim. Então, eu acho que, pra mim pelo menos, eu prefiro aqui no meio. Da próxima vez, deixar no meio, deixar um pouquinho mais branco. Então, pessoal, daí depois de assado você tem que esperar esfriar e tirar o pininho. Eu não esperei, vou tirar quente mesmo, mas tem que esperar esfriar e tirar o pininho lá de dentro. Tem uma hastezinha própria, quando nova, né? Mas foi perdida e quando eu comprei já veio sem. Mas com jeitinho eu consegui tirar o pininho. Então, pessoal, tem mais uma dica que eu tentei comprar pelo LX, uma máquina dessas atuais que tem esse sistema de correia. Daí, chegando lá, fui testar, ela não rodava. Daí, para outros vendedores, eu pedi para eles testarem antes de eu ir lá, né, para não perder tempo. Daí o cara testava e também não rodava. E a que eu testei e vi, o motor nem tentava rodar e tinha problema assim na correia, né? Ele nem tentava rodar. Era problema no motor mesmo. Então esse problema é, pelo visto, bem comum. Então não recomendo comprar essas máquinas usadas. A não ser que seja um modelo similar a esse que eu estou fazendo o review. Porque esse é sem correia, né? Tem um sistema diferente. Bom, pessoal, agora eu vou cortar. Vamos ver como é que ele ficou. Maciozinho. Quando eu comecei ele estava mais ou menos aqui. Então ele triplicou de tamanho. Como eu falei, a casquinha, pra mim, na próxima vez eu vou deixar ali mais claro, uns 50%. Achei que ficou meio preto. Vamos ver se ficou bom. Tá bem quentinho ainda. Ficou meio parecido com pão cilindrado. Bem maciozinho. Então, pessoal, depois eu vi que a casca, mesmo escura, ela não fica com gosto de queimado e nem dura, como quando você assa no forno. Ela apenas fica escura, mas ainda fica macia. É só uma cor mesmo. Então é isso. Se foi útil ou relevante, se inscreve no canal, dê um like, compartilhe. Obrigado. Valeu!